Dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça muita companhia no dia de hoje. Olha, está acontecendo mais uma reintegração de posse. Hoje pela manhã, a Polícia Militar começou a retirar cerca de 300 pessoas que ocupavam um prédio no centro de São Paulo. O repórter Alex Sampaio está no local e tem mais informações pra gente. Alex, bom dia. Pela manhã eu estava acompanhando e vi que algumas pessoas chegaram inclusive a serem presas. Isso agora está normalizado? Como é que está a situação neste momento? Bom dia para você, César, todo mundo ligado com a gente aqui no Hoje em Dia. Felizmente a situação nesse momento já se encaminha para um final bem pacífico, César. Pela manhã a situação ficou mais tensa assim, 2 homens foram presos, uma mulher chegou a ser detida aqui, mas acabou sendo liberada. As pessoas que estavam nesse prédio invadido, claro, não queriam sair do lugar, né? Mas a polícia precisava cumprir essa ordem de reintegração aí. A tropa de choque chegou a entrar, teve uma dificuldade porque tinham muitos móveis, foi feita uma barricada para dificultar a entrada deles, mas depois que entraram, a conversa se acalmou. O pessoal ficou tranquilo e agora há pouco pelo menos 100 pessoas deixaram o prédio. Ontem à noite os policiais já estiveram aqui também e tiraram pelo menos crianças e idosos, né? Hoje agora essas pessoas devem ser encaminhadas para uma espécie de abrigo temporário, onde vão conversar, tentar chegar numa solução. Este prédio, é importante a gente dizer que é um prédio privado, obviamente, e ele foi invadido em abril. Os invasores chegaram aqui à noite, entraram no prédio, tiraram o zelador, se apropriaram aí do prédio e aí na semana seguinte deixaram alguns funcionários entrarem porque é um prédio de escritórios. Inclusive esses papéis que o Rincon mostra pra gente no chão, que eles jogaram pela janela quando a polícia chegou bem cedinho aqui, são documentos importantes, sabe? É fundo de guia de fundo de garantia, IPTU, e aí isso tudo acabou ficando perdido, mas nesse momento... Felizmente, César, a notícia que a gente tem é que a situação é tranquila, a gente está bem no centro de São Paulo, Teatro Municipal lá no fundo, os policiais aqui só acalmando os trabalhadores, porque o pessoal não pode entrar para trabalhar. Mas daqui a pouquinho vai ser tirada essa fita aqui e essa turma toda aqui vai voltar para o trabalho. Dá um tchau aí, gente, para vocês, ó. Tá todo mundo Hoje em Dia ao vivo na Record, ó. O clima tá tranquilo, César. Que bom, que assim permaneça durante essa quarta-feira. Obrigado, Alex, um ótimo dia para você. Eu já disse essa informação aqui, volto a repetir, que eu estava acompanhando uma reportagem na Rádio Jovem Pan aqui de São Paulo e eles disseram que nós temos aqui no Brasil 20 mil invasores nesses imóveis, então eles estão sempre saindo de um indo para o outro e aproximadamente 10% dessas pessoas são estrangeiros, ou seja, países vizinhos aqui na América Latina que sentem essa facilidade de poder se apropriar de um imóvel, né? E eles vêm para cá justamente com esse objetivo. Tomara que os nossos governantes possam regularizar e muita gente promete isso sempre nas campanhas, né, que os menos favorecidos serão beneficiados e a gente ouve falar de reforma agrária há tanto tempo, mas na verdade isso não acontece e nós temos sempre noticiado e mostrado aqui para você com imagens ao vivo essas reintegrações de posse e todo mundo acaba sofrendo. As pessoas que invadiram, as pessoas que vivem nos imóveis vizinhos, a polícia que tem que se deslocar, realmente é uma dor de cabeça tremenda, principalmente nas grandes cidades. Tomara realmente que essas pessoas possam ter para onde ir e que tudo possa ser feito de maneira pacífica. Olha, 2 adolescentes e um adulto foram presos em flagrante por sequestrar uma professora. Segundo a polícia, o grupo fez saques e depois tentou fazer compras num shopping, mas uma vendedora bem experiente desconfiou. Tinha algo errado em tudo aquilo. A professora não combinava com as pessoas que estavam com ela e ela resolveu avisar a polícia. Veja como tudo terminou. O reencontro da professora com a família foi na avenida onde a ocorrência terminou, na zona norte de São Paulo. A vítima foi abordada pouco antes, na zona oeste da cidade, perto de um hospital. 2 menores de idade, de 14 e 15 anos, e um maior, renderam a mulher e fizeram saques que totalizaram pouco mais de R$2.000. Na sequência, eles foram para um shopping da região para fazer mais compras. E foi uma vendedora de uma loja em que os criminosos faziam compras que desconfiou deles e acionou a polícia. O carro da professora foi identificado e localizado na Zona Norte. A polícia tentou abordar os criminosos que trocaram tiros com os PMs. Várias munições picotadas. O suspeito maior de idade foi baleado na perna e socorrido. Os menores foram apreendidos e a professora nada sofreu. O dinheiro sacado e as compras foram recuperados. Passageiros que faziam uma conexão entre 2 aeroportos sofreram um arrastão. O crime aconteceu dentro de um ônibus de uma companhia aérea. Veja. Armados e bem vestidos, os 4 criminosos anunciaram um assalto no quilômetro 225 da rodovia Presidente Dutra, sentido aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.
As 47 pessoas foram obrigadas a baixar a cabeça e jogar todos os pertences no corredor, que logo foram recolhidos pela quadrilha. Essa vítima, que viajaria para Portugal, contou como os criminosos agiram. Eles foram agressivos, sim, e bateram na cabeça, deram coronhada. Então você fica apavorado, né? A polícia acredita que um carro de passeio dava apoio aos criminosos, que desembarcaram na rodovia após o crime e desapareceram. De acordo com a polícia, os assaltantes fingiram ser passageiros e embarcaram junto com os demais no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e que nenhum funcionário do coletivo, que pertence a uma companhia aérea, pediu um comprovante de embarque. A polícia deve recolher imagens do circuito de segurança do aeroporto e da rodovia para tentar identificar e localizar a quadrilha. Por enquanto, ninguém foi preso. Em nota, a TAM explicou que colabora com as investigações e que prestará assistência aos funcionários e clientes, mas não disse por que os passageiros embarcaram no coletivo sem apresentar nenhum bilhete da companhia. E uma briga de vizinhos acabou em morte mais uma vez. A suspeita é que a polícia tenha cometido o crime. Testemunhas disseram que a vítima estava desarmada. Ferido na barriga, Douglas implora no chão por socorro médico. A mulher dele se desespera. O SAMU chega 1h15 depois. Enquanto Douglas é colocado na maca, os moradores acompanham revoltados. Testemunhas contaram que Douglas estava nesta rua brincando com a filha dele e mais 3 crianças. Um outro morador, Ronaldo Ferreira, chegou de carro em alta velocidade e quase atropelou as meninas. Douglas chamou a atenção de Ronaldo, que reagiu dando uma cabeçada nele. No dia seguinte, Ronaldo voltou ao conjunto habitacional com um grupo de PMs. Segundo a polícia, Douglas saiu correndo com uma arma na mão e ameaçou atirar. 15 metros depois, foi baleado por um soldado. Vizinhos e parentes contestam a versão da PM e dizem que Douglas não estava armado. Botou as mãos e falou que ele estava só protegendo a família dele. Que ele só queria proteger a família dele. Só isso, foi na hora onde o policial atirou. Ele não estava armado, todo mundo viu aqui, ele não estava armado. A arma pertencia a um PM que trabalha em Louveira, no interior de São Paulo, e tinha um registro de furto. Douglas tinha 27 anos e trabalhava há 7 meses como repositor em um supermercado com carteira assinada. Ele já esteve preso por tráfico de drogas. E agora preste atenção nessa história. 2 suspeitos foram mortos durante uma perseguição. Outros 3 fugiram e capotaram o carro durante a fuga. E aí, sem saber de nada, um policial que passava pelo local, vendo o carro capotado, parou, foi tentar ajudar e adivinhe, também teve prejuízo. Assim que receberam uma ordem para parar, os 5 suspeitos que estavam nesse carro começaram a atirar contra os policiais. Depois eles fugiram a pé. 2 se esconderam em um matagal, onde houve um segundo tiroteio e morreram baleados. A esposa de um deles disse que o marido não fazia parte da quadrilha e que tinha saído de casa para comprar cigarro. A PM não quis se pronunciar sobre a acusação. Ele trabalha na Pompeia e ele tinha acabado de chegar do serviço. E ele saiu de casa para fazer o quê? Para comprar um maço de cigarro para levar para o Rio de Janeiro amanhã, para onde ele ia trabalhar de novo. Outros 2 suspeitos fugiram a pé pela rodovia Fernão Dias e no meio do caminho encontraram o motorista deste carro parado no acostamento. Eles roubaram o veículo, mas 7 quilômetros depois capotaram o carro. Um policial aposentado que passava pelo local parou para prestar socorro sem saber que se tratava de uma fuga e foi rendido. Os bandidos roubaram o carro dele e fugiram para São Paulo. Lá eles abandonaram o veículo com uma espingarda dentro. O 5º suspeito se escondeu em uma chácara onde rendeu um adolescente. Depois de ferido, ele mesmo se entregou. Ele falou que estava num tiroteio e que aí ele tinha se escondido na minha casa e que queria se entregar para a polícia não matar ele. O delegado, que não quis gravar a entrevista, disse que o objetivo dos suspeitos, antes de serem abordados, era roubar uma casa em Mariporã, na Grande São Paulo.
E a polícia prendeu o terceiro suspeito de participar do assalto que causou a morte de uma estudante de biomedicina. Você se lembra? Ela estava com a avó e foi atropelada pelos bandidos. Veja. Michel Oliveira de Souza, de 19 anos, e mais 3 criminosos abordaram a estudante Natália Costa de Moraes Félix e a avó dela em uma movimentada avenida da Zona Sul de São Paulo no dia 24 de maio. Eles tinham acabado de roubar um jipe quando decidiram roubar o carro das vítimas. Falei pra mulher descer, aí ela sentou no canteiro com a rua estreita, entendeu, senhor? Aí a menina se desesperou e caiu no chão. Aí ela ficou assustada, ela não levantou mais. O menino passou de cima da menina, senhor, ele nem viu. Eu que vi pelo retrovisor e avisei pra ele pelo celular. Com ferimentos graves, Natália morreu na avenida. 3 dias após o crime, a polícia prendeu 2 envolvidos, entre eles um menor de idade com 17 anos, que dirigia o carro que atingiu a vítima. Segundo o delegado Rogério Barbosa, Michel Oliveira confessou que participava de roubos na região há 2 anos. Ele tem passagem pela Fundação Casa por porte de arma. O quarto envolvido, identificado como Zóio, é procurado. E uma estudante universitária teve o braço amputado em uma tentativa de assalto dentro de um trem. Ela fugia dos criminosos quando ficou presa na porta da composição em movimento. Veja. A estudante Nayara de Souza Ramalho Vacari, de 27 anos, teve o braço direito amputado após ficar presa na porta do trem. A jovem deu entrada na unidade com lesões ósseas e vasculares graves. Segundo os médicos, não havia mais o que fazer. Uma pessoa parada e o trem em movimento faz com que haja uma força excessiva e o arrancamento do braço. Nayara é mais uma vítima da violência na linha do trem. A jovem tentava se desvencilhar da ação de assaltantes quando ficou presa na porta junto com uma mochila. Desesperada, a estudante ainda teria se desequilibrado, caído no vão entre a plataforma e o vagão, mas mesmo assim o trem continuou viagem. Os passageiros tiveram que gritar para alertar o maquinista de que havia uma pessoa em apuros. Se tivesse policiamento na estação ou dentro do trem, nada disso teria acontecido. Com um telefone celular, a nossa equipe constatou a denúncia dos usuários. A estação de Edson Passos, na Baixada Fluminense, mais parece um local abandonado. Na plataforma não havia agentes da Supervia e nem PMs do Grupamento de Policiamento Ferroviário, que recentemente teve efetivo reforçado. A polícia vai apurar se houve negligência por parte da Supervia. Foi registrado como lesão corporal culposa, ver se a Supervia, ou até o maquinista, ou alguém responsável, foi negligente na hora no fechamento das portas, ou algo do gênero, ou até mesmo no socorro, né? Olha, quem utiliza os transportes coletivos aqui no Brasil, todos eles de uma maneira geral, né, sentem uma insegurança muito, mas muito grande em qualquer região do país, infelizmente. Agora, mudando de assunto, um helicóptero caiu na região de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os 3 ocupantes da aeronave morreram. A repórter Raquel Rocha tem as informações ao vivo para a gente. Raquel, bom dia para você. As autoridades já sabem o que teria motivado a queda desse helicóptero? Oi, César, bom dia. Ainda não foi confirmado, viu? Por isso vai ser aberta uma investigação e, inclusive, hoje, uma equipe de um órgão da aeronáutica vai ao local do acidente para tentar entender o que aconteceu. O que os bombeiros disseram é que, no momento da queda, o tempo estaria ruim. Ontem havia muita neblina sobre a região de Ouro Preto. Os destroços só foram encontrados no início da noite, num local de difícil acesso. As vítimas são o piloto e também 2 empresários, que eram pai e filho. Este foi o 3º acidente aéreo com mortes aqui em Minas Gerais em menos de 15 dias. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, uma ótima quarta-feira para você e para todos os nossos amigos das Minas Gerais que nos prestigiam com tanto carinho. Olha aqui, a justiça inocentou o empresário e fundador da companhia aérea Gol. Ele era acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio contra o ex-genro. A repórter Cristina Teviano tem mais informações para a gente. Ô, Cristine, o resultado do julgamento saiu por júri popular, é isso? 4 jurados resolveram absolver Neném Constantino da acusação de tentar matar o ex-genro dele, Eduardo de Queiroz. O atentado aconteceu em 2008, quando Eduardo teve o carro alvejado de balas. Na ocasião, nenhum dos tiros o atingiu. No mesmo julgamento, o júri popular também resolveu absolver o policial militar reformado Antônio Andrade, que era apontado como o homem que contratou o executor do crime. Junto com essa sentença, a justiça ainda expediu um alvará de soltura de Constantino. Ele está
estava em prisão domiciliar já há 4 anos. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Cristine. Olha, eu tenho uma pergunta para fazer. Você tem vontade de conhecer os Estados Unidos? Está com entrevista de visto agendada para os próximos dias? Então, preste atenção, porque, olha, a situação está complicada. O serviço foi suspenso hoje em São Paulo e deve afetar outras cidades durante a semana. A repórter Ana Paula Neves tem os detalhes. Ô, Ana, como é que está a situação agora? Quer dizer, julho está chegando, tem muita gente que pretende viajar nas férias agora. E aí, como é que fica a situação? Bom dia. Oi, César. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham no Hoje em Dia. Situação tensa, né? E o que está acontecendo? Para que todos entendam, houve um problema no sistema de emissão de vistos lá nos Estados Unidos. E essa falha afetou os consulados e as embaixadas americanas no mundo inteiro. Como é dessa central que vem as informações essenciais para que esse visto seja emitido, então você imagina qual é o problema, né? O problema técnico começou no dia 8 de junho, ou seja, há cerca de 10 dias, e desde então 16 mil vistos americanos deixaram de ser emitidos só para brasileiros. Olha quanta gente ficou na mão. César Filho. Bom, vamos para a parte prática. Onde é que eu estou agora? Estou em frente ao centro de atendimento ao solicitante de visto. Essa aqui é a primeira etapa de quem quer o visto americano, né? É um atendimento para fazer a coleta de impressões digitais, para tirar a foto. Nessa etapa aqui está tudo certo. Então, quem tem esse agendamento marcado pode seguir normalmente, porque aqui não houve interrupção do sistema. O problema está acontecendo nos consulados, quando o solicitante vai ficar frente a frente com o funcionário da embaixada que vai aprovar ou reprovar a ida dessa pessoa aos Estados Unidos, né? Então vai emitir ou não o visto. É nessa fase que está o problema. Então, pessoas que tinham essa entrevista agendada para hoje aqui em São Paulo, já não tem mais, porque as entrevistas foram canceladas. Amanhã e sexta-feira também tudo cancelado. E a partir de amanhã e sexta, isso também vai acontecer no Rio de Janeiro, em Brasília e em Recife, César Filho. Então, todo mundo que estava com entrevista agendada para solicitação de visto essa semana aqui no Brasil, olha, vai ter que esperar um contato da embaixada, porque eles sim vão fazer esse contato por e-mail para fazer um reagendamento. Então, as pessoas podem ficar em casa esperando tranquilamente que o consulado é que vai fazer esse contato. Ah, mas o meu caso é muito urgente, era um caso de doença, então eu tenho que viajar para os Estados Unidos mais rapidamente. Informe isso ao funcionário do consulado quando ele entrar em contato para fazer o reagendamento. Você tem uma pergunta, César? A Ana Hickman tem, não é, Ana? Na verdade, sou eu, Ana. Olha só. E a minha dúvida é a seguinte, porque Oi, Ana. O processo que você está falando significa que o passaporte já está em poder do consulado americano. O passaporte da pessoa que está esperando o agendamento. Significa que, então, o consulado americano fica em poder desse passaporte, a pessoa não pode sair do país enquanto os Estados Unidos não regularizarem essa situação? O passaporte ainda fica com a pessoa, ela só entrega o passaporte quando ela vai de fato ao consulado, né? Então, por exemplo, hoje, se eu tivesse uma entrevista agendada para solicitação do visto lá no consulado, aí sim eu levaria meu passaporte e eles iam ficar com esse passaporte retido. Então, essa pessoa nem está deixando o passaporte lá porque o consulado está fechado. Agora, se a sua pergunta faz sentido a quem já deixou o passaporte lá e está aguardando para receber o visto em casa, também esse serviço, pelo menos por hoje, amanhã e sexta, está suspenso, porque o consulado vai ficar fechado. Então, não tem como as pessoas irem até lá para retirar o passaporte se elas já fizeram a entrevista para a solicitação do visto americano a semana passada. Agora, quem vai receber o passaporte pelo correio, aí tudo normal, ou vai retirar num posto da polícia, um posto da embaixada, como aqui, do consulado americano, aí fica tudo normal. Ana Hickman, Renata Alves, César Filho, essa situação para quem quer uma emissão de visto hoje no Brasil, e a expectativa é que essa falha no sistema seja corrigida até o final de semana. Vamos esperar, porque as férias estão chegando, né? Obrigado, Aninha. Obrigado. Uma ótima quarta-feira para você. Olha, tem uma notícia triste aqui, porque um fiscal de obras foi morto na porta da casa dele. A família acredita que ele foi vítima de assalto, mas existe ainda uma investigação da polícia tentando resolver o caso. Veja. Da casa, antes do amanhecer, poucos passos até este ponto de ônibus para deixar a filha mais velha em segurança. Do ponto na avenida, a jovem seguia para o trabalho e Edson Fernandes voltava sozinho a pé para casa. Sempre no mesmo horário, o mesmo trajeto.
era uma rotina de pai e filha. Rotina interrompida por criminosos em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Edson chegou até o portão e aqui foi surpreendido, sem gritos nem discussão. Só ouvi os tiros, só e mais nada. Dos 5 disparos, 3 atingiram um fiscal de obras de 51 anos que morreu antes da chegada do resgate. Nenhum vizinho ouviu barulho de moto nem de carro. Os bandidos podem ter se aproximado a pé. Ninguém sabe exatamente como o crime aconteceu. Se Edson reagiu, tentou fugir ou impedir que os bandidos entrassem na residência. Nada foi roubado do fiscal. Nos últimos 2 anos, Edson havia enfrentado 2 assaltos. No primeiro, criminosos invadiram a casa e roubaram eletrônicos e joias. No segundo, a esposa do fiscal foi rendida no portão. Por isso, a família acredita numa reação de Edson. O assaltante quer invadir sua residência, você pensa na sua mulher, na sua filha que estão lá dentro, né? Às vezes você pode ter uma reação inesperada. No velório do fiscal, muitos amigos, familiares e colegas de trabalho vieram para a despedida. Tinha muita amizade no emprego, no dia a dia, familiares. Ele era muito amigo mesmo. Edson estava casado há 30 anos, tinha 2 filhas e estava prestes a terminar a faculdade. Um sonho do fiscal de obras que trabalhava em rodovias. No dia da morte, ele apresentaria o trabalho de conclusão do curso. O sonho dele era se formar engenheiro, estava quase conseguindo. Infelizmente foi interrompido uma carreira, um sonho, uma vida. E agora, um caso que serve de alerta para você que gosta de passear com o seu cachorro pelas ruas. Muita atenção! Câmeras de segurança de um comércio flagraram o momento em que um suspeito rouba o cão de estimação de uma mulher. Veja como tudo aconteceu. A imagem mostra o momento em que o homem desce de um carro estacionado numa rua do bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ele vai atrás da mulher que passeava na rua com 2 cães. O suspeito agarra a mulher por trás e puxa um dos cães que estava na coleira. Ela tenta fugir, mas o homem consegue pegar o cão e escapa. Depois do roubo, a câmera registrou o momento em que a mulher fica sozinha na rua com o outro cachorro nos braços, sem saber o que fazer. Ela registrou um boletim de ocorrência e agora pede ajuda para quem tiver pistas do bandido ou do paradeiro do cachorro de estimação. São cachorros que muitas vezes são valiosos. Na verdade, tudo tem valor para o bandido, né? Um celular, um cachorro, uma carteira, uma bolsa, seja lá o que for. O que não vale nada para eles é a vida da gente. Olha, preste atenção agora nessa história, porque um trabalhador que não devia nada à justiça foi morto dentro de casa por policiais federais que realizavam uma operação. Só que os policiais erraram o número do apartamento. Veja. Tudo aconteceu durante uma operação da Polícia Federal para prender integrantes de uma quadrilha que desviou mais de 100 milhões de reais em cargas. Os agentes teriam confundido o apartamento 04, onde Márcio morava no térreo, com 104, onde estava um dos suspeitos, e entraram no apartamento errado. Segundo a família, Márcio estava sozinho em casa quando os policiais federais invadiram o apartamento. Eles teriam arrombado a porta, a gente consegue ver as marcas desse arrombamento, e fizeram esse caminho aqui pela sala da residência até chegar exatamente nesse quarto aqui, onde o Márcio dormia. A família diz que o motorista não tinha arma em casa e foi baleado mesmo sem reagir. Pode ver ali pela cama o sangue, que ele não teve como reagir. O superintendente da Polícia Federal de Salvador admitiu que o motorista não era o alvo, mas afirmou que ele reagiu. Deparou com uma pessoa brandindo uma arma e pediu para a pessoa para soltar a arma, e aí a pessoa continuou resistindo e infelizmente foi necessária a utilização da força necessária para conter esse cidadão. Eu até entenderia se ele chegasse na minha casa, arrombasse, mas que ele mostrasse um mandato de prisão, conferisse o nome da pessoa, mas nada disso foi feito. Uma história absurda.
Triste e lamentável. Um grupo fez um arrastão na linha amarela no Rio de Janeiro. Alguns motoristas foram rendidos e ficaram em pânico. Segundo as vítimas, o arrastão aconteceu no sentido Barra da Tijuca. Pelo menos 10 suspeitos chegaram em 3 carros, abordaram os motoristas e levaram diversos pertences. Segundo a polícia, eles estavam armados e foram agressivos com as vítimas. O que chama a atenção é que o roubo aconteceu a poucos metros de uma base da Polícia Militar e ninguém foi preso. Bandidos em alto mar levam pânico ao litoral. Homens armados roubaram barcos atracados. Acompanhe. Eles quebraram o cadeado com um machado, tiraram a corrente e levaram 5 embarcações que estavam atracadas nessa náutica, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Eram 6 homens armados em um barco, que esperaram a escuridão e o silêncio da madrugada para agir. Eles chegaram de barco em 5, 6 mais ou menos. E meu irmão escutou o barulho, ele desceu para ver o que era e ele foi rendido por eles. Aí eles amarraram o meu irmão, bateram nele para ele não olhar. O irmão do José, que ficou amarrado durante a ação, não conseguiu ver para qual direção os criminosos fugiram. 2 barcos foram recuperados. Um deles encheu de água e afundou aqui no canal de Bertioga, a menos de 1 quilômetro de distância da náutica. O outro foi abandonado também aqui nessa área. A suspeita, por onde eles foram encontrados, é que os bandidos estavam fugindo para Bertioga. Agora, esse braço de mar, ele dá acesso a várias cidades do litoral. São muitas as opções de fuga. Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Por isso, é tão difícil encontrar a quadrilha. Há outros casos recentes de bandidos que agem em alto mar. No mesmo dia que a náutica foi assaltada, 6 criminosos, também de barco, roubaram uma embarcação de camarão e trocaram tiros com os pescadores. Uma vítima e 2 ladrões ficaram feridos. Esse restaurante, que fica em um pier em Santos, e essa lanchonete, na esquina da praia, já foram alvo de quadrilhas que fogem em barcos. De todos esses casos, pelo menos 3 suspeitos foram presos. E esse outro caso agora parece cena de filme. Amigos brasileiros que estavam pescando em uma ilha deserta entre o Panamá e o Mar da Colômbia resgataram um náufrago. Jonathan Córdoba saiu da Colômbia em busca de trabalho clandestino no Panamá. O naufrágio durou 15 dias, tempo que ele sobreviveu à base de cocos e água da chuva. O náufrago, salvo pelos brasileiros, foi levado para um hospital na capital do Panamá, onde permanece internado. O grupo de amigos, que é de Blumenau, em Santa Catarina, fazia pesca esportiva quando avistou o homem na água. A polícia fechou uma fábrica clandestina de queijo. Segundo a vigilância sanitária, o produto era fabricado com leite estragado e revendido em mais de 14 cidades. O leite rejeitado pela indústria por estar vencido ou fora de qualidade era recebido pela queijaria. A empresa adicionava amido de milho ao produto, o que, segundo o Ministério Público, engrossa e dá consistência. Isso resultava, depois do produto acabado, que esse queijo ele esfarelava. Muitas vezes ele tinha um odor insuportável, que era rejeitado pelos distribuidores, rejeitado pelo comércio que adquiria e muitas vezes pelo consumidor quando da utilização. 3 pessoas foram presas na operação: pai e filho, donos da empresa e um representante. Outros 3 vão responder processo em liberdade. O queijo adulterado foi vendido em pelo menos 14 cidades gaúchas. A vigilância sanitária vai retirar todos os produtos da marca dos supermercados. Segundo o Procon, o consumidor que comprou algum produto e ainda tiver a nota fiscal pode voltar ao estabelecimento comercial para ter o ressarcimento do valor. Olha, neste caso, na minha modesta opinião, nós precisamos de mais rigor das autoridades gaúchas, porque vários casos, nós já registramos aqui, de leite adulterado no Rio Grande do Sul. Por que será que isso acontece com frequência no estado gaúcho? Fica a pergunta aqui. E olha, a mulher de um vereador é acusada de ter recebido indevidamente o benefício do Bolsa Família.
A fraude foi detectada pela própria prefeitura da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. As investigações apontaram que Luzimar Veríssimo Maia, mulher do vereador Rodrigo Maia, recebeu o pagamento dos 2 filhos de 2010 até janeiro de 2015. O valor total recebido pode chegar a R$7 mil. Rodrigo tem um salário de R$15 mil mensais. O vereador nega as acusações. E mais de 200 pessoas foram detidas acusadas de depredar o Sindicato dos Comerciários no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco tem as informações. É com você, Aline. Foi o barulho dos rojões e das bombas de fabricação caseira que o grupo usou que acabou chamando a atenção da polícia. Cerca de 200 homens renderam o vigia, arrebentaram com toda a vidraça e a parte interna, inclusive destruindo documentos exatamente ali do Sindicato dos Comerciários. A ação foi bastante rápida, mas a polícia acabou prendendo esses homens. Eles foram levados para a delegacia agora pela manhã, já foram transferidos para a cidade da polícia para um novo depoimento. Isso porque eles teriam caído em contradição. Alguns disseram que foram contratados, vieram de São Paulo para participar de uma manifestação. Outros assumiram que seriam seguranças e também comerciários. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, nós vamos mostrar agora uma profissão diferente. Prestem atenção, meninas. A de pechinchador profissional. É verdade. Existe. Profissional? Exatamente. Pessoas que não economizam na hora de pedir desconto e fazem tudo para poupar o último centavo. Quer aprender? Então preste atenção. Saiba mais na reportagem da Natália Arcuri. Será que é preciso ter dom para chorar por preços mais baixos? Lá no interior, vim só para fazer isso aqui. Eu sei, filho, mas a gente já ganha tão pouquinho em cima. O que leva algumas pessoas a pechincharem até na hora de comprar uma garrafinha de água. Pô, vai ter 1,50, você consegue fazer? Arte, necessidade ou profissão? Hoje em Dia conversou com quem realmente entende do assunto. Gente como a gente que pechincha porque precisa economizar e gente que ganha dinheiro pedindo desconto para os outros. Daqui a pouco eu mostro como é o trabalho de uma personal pechincha. Mas antes, vamos até o maior centro de comércio popular de São Paulo. Eu tô aqui na rua 25 de março, o maior shopping a céu aberto do Brasil, para mostrar para vocês como pensa, como fala e principalmente como age uma pessoa boa de pechincha. E para isso eu tenho R$50 e um jovem bom de choro. Giovanni, o que dá para fazer com R$50? Bastante coisa, né? Vou te mostrar agora. Quanta confiança, quero ver. Vamos lá? Vamos. Giovanni é estagiário de comunicação. Para ele, cada centavo é precioso. E foi por isso que ele desenvolveu a habilidade de negociar. Moça, quanto que é esse cinto? Tá R$10. R$10? Eu queria dar um presente pro meu pai, queria uma carteira também. Quanto tá a carteira? Mais ou menos a carteira. Sai 15? Se eu levar a carteira, assim, dá pra fazer os 2 por 10? Será que vai colar? Desconto especial pra mim, você gostou de mim? Gostei. Obrigado. Giovanni economizou R$10 na primeira negociação. Agora tem R$30 para fazer bons negócios. Queria levar 2. Ele conversa. Ela tem 65 anos, ela gosta de sair. Pede desconto. Tenho R$20 aqui, você pode fazer as 2? Pode ser? Vou querer essa aqui. Acho que essa azul aqui tá bonita também, essa preta aqui. Pode ser. Ó, obrigado, amigo. Mas não pensa que é assim tão simples. O pechinchador leva vários nãos até conquistar um único sim. E uma bata, assim, você não consegue fazer por R$10 pra mim? De jeito nenhum, a gente já ganha isso aqui, ó, bem pouquinho. 25? Não consegue fazer por 10? Abrir uma exceção? Não dá. R$20? Cara, eu tenho 10. 10 dá não, meu. R$10. O patrão não deixa não. A ideia é barganhar sempre. Até na água ele economiza. Quanto que é água, amigo? 2. Pô, rapaz, tem 1,50, você consegue fazer? Certo? Valeu, viu? Resultado do desafio. Você conseguiu fazer com R$50. Olha, comprei presente pra família inteira. Pra todo mundo? Pra todo mundo. Vamos ver. Começar pela minha mãe quer ir pra praia. Quer ir lá pro Nordeste agora no inverno. Comprei um chapéu pra ela. Chapéu pra mãe. Comprei um chapéu. Ótimo. O chapéu de 18 saiu por 10. O
cinto e a carteira foram de R$ 35 para R$ 20. As duas bolsas baixaram de 30 para 20. E ele ainda tirou do próprio bolso a água, que foi de 2 para R$ 1,50. Até eu ganhei presente. Para conseguir o desconto, eu comprei outra bolsa, vai ficar para repórter. Olha, que beleza! Isso que é bom de fazer pauta com gente que sabe pechinchar. Quem sai ganhando é a repórter. Qual que é o segredo para quem quer seguir seus passos e conseguir sucesso na pechincha? Não ter vergonha. Você não precisa ter vergonha. Você vai conversar com a pessoa de igual para igual. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você parte para outro lugar. Não tendo vergonha, você consegue tudo. Conversar também, daquele jeitinho brasileiro, dar aquela conversadinha, você consegue bastante coisa. Se você já tentou pedir algum desconto, mas não teve sucesso na negociação, agora já tem quem faça isso para você profissionalmente. A Cris é uma personal pechincha. Cris, como que funciona isso? Quem contrata os seus serviços? Trabalho com pessoa física e empresas. Então, a personal pechincha atua no ramo de eventos em geral, compras, qualquer coisa. Negociação de aluguel, reforma de apartamento, construção da casa, a gente faz tudo. Cristiane recebe pedidos de todos os tipos, de negociação de mensalidade escolar à redução do preço da festa de casamento. A personal pechincha, a gente não muda nada do que os noivos, ou no caso, o que o meu cliente quer. Eu vou atuar em cima dos fornecedores que eles me passarem. Eu não vou mudar nada, nem tirar nada do que ele tem. Eu só vou brigar no preço. Essa história começou no setor corporativo. A Cris é sócia de uma empresa que negocia com fornecedores para reduzir os custos de empresas. E aí ela pensou, por que não oferecer o mesmo serviço para as pessoas? Os meus clientes são variados. Eu acho que a necessidade surgiu realmente nessa época de crise e a gente precisa pechinchar mesmo, precisa batalhar por descontos. A ideia já é sucesso. Em menos de 6 meses, a Personal Pechincha passou de 8 para 30 clientes e todo mundo sai ganhando. O meu ganho é em cima daquilo que eu consegui economizar. Então é vantagem para mim e é vantagem para o meu cliente. A Cris não se contenta com menos de 20% de desconto e já conseguiu ganhos extraordinários para os clientes. Consegui para uma noiva, eu fiz uma negociação de foto e vídeo, eu consegui 50% de desconto. Essa foi a melhor negociação que eu fiz. Agora anota aí as dicas da especialista para ser bom de choro. Pesquise antes de comprar. Não demonstre emoção ao vendedor. Estabeleça uma meta de negociação. Não tenha medo de pedir desconto. E lembre-se... Não, você já tem. 25? Não consegue fazer por 10? Abrir uma exceção? Não dá. 20 reais? Cara, eu tenho 10. 10 dá não, meu. 10 reais. O patrão não deixa não. Olha, para ser uma pessoa bem-sucedida na hora da pechincha, você tem que ser uma pessoa comunicativa, simpática, alegre, tem que conquistar o coração dessa outra pessoa, tem que conquistar o povo. E se tem uma pessoa que soube fazer isso, essa pessoa chama-se Renata Alves. Olha, que fofo. Então, eu posso ser uma pechincheira profissional, é isso, César? Exatamente. É isso? Então, amei já. Agora...